Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o Vascaíno de Manaus. A voz um pouco debilitada, mas estamos aqui, galera. É o seguinte, olha só, inacreditável, na minha humilde opinião, atitude covarde do Flamengo. Flamengo que deveria mostrar a sua grandeza fora de campo, mas, pelo contrário, o Flamengo continua fazendo tudo ao contrário. Tá? Manifesto nas redes sociais repudiando o comportamento da diretoria do Flamengo, que se acovarda diante dos racistas vagabundos que existe no mundo afora. E eu vou te mostrar por quê. É por isso que eu, cada dia que passo, eu amo mais o Vasco. Eu vou te explicar por quê. Eu já questionei alguns flamenguistas. Mostra a história do teu time. E eu vou mostrar hoje que o Flamengo, lá atrás, tentou impedir o Vasco de jogar competições com jogadores negros. Eu vou mostrar para vocês lá atrás. Vou mostrar para vocês aqui a decisão ridícula do Flamengo contra o racismo. Lembram lá do jogador do Palmeiras, que foi exatamente chamado de macaco no jogo, acho que era pelo Sub-20 da Copa Libertadores, se não me falha a memória, tá? E aí gerou essa repercussão toda, alguns clubes se unindo para exatamente fazer com que os clubes brasileiros se organizassem e saísse até da Conmebol. Na última terça-feira, dia 17, o presidente da Conmebol, questionado sobre uma possível saída dos clubes brasileiros da Conmebol, ou seja, da Taça Libertadores, que não disputaria a Taça Libertadores, fizeram um questionamento. Presidente, e se por um acaso os clubes brasileiros saírem da Taça Libertadores da América? E aí, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, simplesmente disse que os clubes brasileiros fora da Taça Libertadores seria que nem o Tarzan sem a Chita. Aí ele acabou realmente de escrachar exatamente de vez com os brasileiros. Se já era um preconceito contra o jogador do Palmeiras, exatamente aí cagou, jogou merda no ventilador e chamou todo mundo de macaco. E aí, quando é para os clubes brasileiros assinarem um manifesto repudiando a atitude exatamente do presidente como é que eu posso dizer, da Conmebol, aí me vem o Flamengo e se abstém da decisão e se acovarda. E o Flamengo disse que não tinha assinado porque ele não é da Liga Forte. Ora, Flamengo, a tua grandeza, tá, se faz pela torcida que você tem, um clube de grande torcida, mas vocês estão diminuindo a cada dia mais com comportamento racista, preconceituoso da parte de alguns membros da diretoria. Diz o seguinte a matéria aqui: decisão do Flamengo de não assinar manifesto antirracista gera revolta nas redes sociais, segundo o Globo. Segundo o Globo, clubes da Libra enviaram documentos à Conmebol por causa da fala racista de Alejandro Domingues. O rubro-negro foi o único a não participar. Vergonhoso, Flamengo. Você é o único, esse cidadão aqui, a não assinar a carta de repúdio contra o presidente da Conmebol. Então, por isso eu digo aqui, o Flamengo cagou, arregou para o racista. Eu vou mostrar aqui, tá? Eu gostaria que esse vídeo chegasse até a diretoria do Flamengo. Alguém manda aí para ele, porque assim é sacanagem, cara. Não é porque eu sou Vasco, não. Quando é com o jogador, o Vinícius Júnior do Real Madrid, o Flamengo fica todo fervoroso. E aqui nós repudiamos qualquer tipo de racismo contra qualquer que seja o jogador. Tanto faz ser do Flamengo, como do Botafogo, do Fluminense, do Internacional, do Corinthians, do Palmeiras. Cara, nós somos clube brasileiro. Nós temos que se unir contra esses bandos de vagabundo racista criminoso.
e o Flamengo se abstém da situação, dizendo como ele não participa da Libra, ele não pode assinar. Mas o Flamengo poderia vir a público e dizer, apesar de eu não ter assinado da Libra, porque eu não faço parte, mas eu quero aqui todo o meu apoio a todos os clubes brasileiros. Se continuar assim, nós não entraremos em campo. Era isso que o Flamengo tinha que dizer. Nós não entraremos em campo se vocês continuarem com essa palhaçada. Ele soltou uma notinha, depois nós vamos colocar aqui. Depois nós vamos colocar aqui o que o Flamengo colocou. Mas diz, o Flamengo justifica a não assinatura de manifesto sobre o racismo, tá? A Libra publicou nesta quinta-feira, dia 20, documento contra declarações do presidente da Conmebol. E aqui o presidente do Flamengo se justifica, tá? Ele se justifica. Luiz Eduardo Batista, né, o BAP, atual presidente do Flamengo, entendeu? Ele diz o seguinte: a Liga do Futebol Brasileiro, Libra, divulgou nesta quinta-feira, dia 20, uma nota de repúdio às declarações de Alejandro Domingo, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, tá? Esse ato aconteceu no dia 17, onde, mais uma vez questionado sobre uma possível saída dos clubes brasileiros por protesto se continuasse o racismo do futebol sul-americano, os clubes que disputam a Taça Libertadores e até a Sul-Americana. E o presidente da Conmebol respondeu que o futebol da Sul-Americana, ou seja, a Conmebol sem os clubes brasileiros, é que nem o Tarzan sem a Cheetah. Porra, quem que nunca assistiu o Tarzan? Quem que nunca assistiu o Tarzan sabe que é a Cheetah, o que é a Cheetah? Então, esse cara que cagou exatamente, o Flamengo arregou. E eu vou te mostrar que lá no passado, o Flamengo já tinha atitude exatamente duvidosa contra o racismo. O Flamengo já tinha lá. Agora, se algum flamenguista pegar e quiser aqui levar para a presidência do Flamengo, olha, o cara está dizendo que vocês são racistas. Vocês vão ver o documento que lá atrás o Flamengo tentou excluir o Vasco, quando o Vasco tinha seus negros, operários, sabe, pessoas não escolarizadas, que faziam parte do elenco do futebol do Vasco da Gama. E então uma liga criada por Flamengo, Fluminense, Botafogo, etc., eles tentaram, pediram a exclusão do Vasco desse campeonato. Vamos colocar aqui para vocês observarem exatamente o que fez o senhor Flamengo, Botafogo, Fluminense, etc., tá? Primeiro a gente vai no Globo, tá? Primeiro a gente vai no Globo e mostra aqui toda a informação, vocês já conhecem, tá? Que é os camisas negras do Vasco da Gama, tá? Isso aqui é orgulho para nós, tá? Isso aqui é orgulho para nós. Vamos ver o que diz o seguinte a matéria, tá? Diz o seguinte aqui, eu vou ler aqui em cima. Tudo isso acontecia em um contexto de racismo aberto, explícito, mais preconceito social no país. A Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil, foram promulgada há 35 anos antes. Por exemplo, no Estatuto, diz o seguinte, de 1917, eram vetados atletas profissionais humilhantes que permitiam recebimento de gorjeta e analfabeto, e aqueles que estiveram abaixo do nível moral exigido segundo o Conselho Superior, tendo posição profissional ou emprego abaixo do nível moral exigido pelo amadorismo do esporte, ou seja, pessoas que seriam aqui amadores aqui do Vasco não podia. E aí diz mais, nesse meio, né, que aquele time tinha Nelson, Mingote, Leitão, Arthur, Bolão, Nicolino, Pascoal, Torteroli, Arlindo, Ceci, Negrito, Cláudio Adão, Nolasco, Pires e Russo, comandado pelo técnico uruguaio Ramon Platoro, né? Plateiro mesmo. E ficou conhecido como os Camisas Negras, que seria o pivô da resposta histórica no ano seguinte. Aqui começa, em 1924, América, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Bangu fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atlético MEA,
e se prepararam para organizar um novo campeonato, convidado a se filiar. O Vasco fez a solicitação e se inscreveu seus atletas, junto à comissão organizadora da instituição que pedia os locais de trabalho e atuais anteriores, e entre as informações, o retorno pedido do Vasco. E veio com as condições... Bom, aqui o Vasco pedia um retorno, já que o Vasco estava se inscrevendo, só que aí depois eles retornaram o Vasco o pedido. E retornou o pedido ao Vasco e veio com as condições da exclusão de 12 atletas do seu elenco, entre negros, operário, e aqueles de origem social histórica, profissionais, humilde. Seria o Bolão, Leitão, Brilhante, Arthur, Ceci, Negrito e Russinho. Foram os 7 nomes do elenco principal e outros 5 do segundo quadro que complementava a lista. Segundo o Centro de Memória do Vasco, então o presidente José Augusto Preste chegou a tentar uma resolução com a MEA, sem exclusão dos atletas, sem sucesso. E no dia 7 de abril de 1924, dirigia-se um documento datilografado, ofício de número 261, uma resposta a Arnaldo Guiller, presidente da MEA, vetado a exclusão dos atletas, abrindo mão da filiação e da disputa do campeonato. Viva o Vasco, cara. Viva, vocês deveriam tomar vergonha. O Vasco aqui estava dizendo o seguinte: se não aceitarem os meus atletas, eu não disputo o campeonato, tá? Por isso que eu faço sempre um questionamento aos torcedores do Flamengo. Mostra a história do teu time, mostra. São racistas, tá? São preconceituosos. E aqui está aqui, ó, a resposta à história. Pega lá, 1924. O Globo está falando aqui que Flamengo, Botafogo, Fluminense criaram uma liga desportiva, exatamente, e aí, para o Vasco participar, tinha que excluir os seus atletas, que eram os negros analfabetos, entendeu? Pessoas menos escolarizadas, as pessoas pobres não podiam disputar campeonato nenhum, porque o seu Flamengo, Botafogo e Fluminense pediu a saída do Vasco da Gama. 125 anos depois, isso continua. Flamengo pisando na bola. Ô, Flamengo, tu és grande, cara. Tu és grande. Presidente do Flamengo, da instituição, não pode ser covarde, pô. O fato de você não estar na Libra, de você não ter assinado isso, não te diminui, cara. Entendeu? O fato de você não estar na Libra, isso não te diminui. Mostraria muito mais a tua grandeza. Se você tivesse repudiado, eu estou com os clubes brasileiros, nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Mas você baixou as calças para os racistas. Você baixou as calças para o racista. Infelizmente, minha nota de repúdio aqui, apesar de ser um torcedor humilde e simples, mas você não merece a torcida que você tem, não, tá? Vocês são medíocres. Medíocre mesmo, tá? Medíocre. O ego de vocês vai levar vocês um dia a pagar muito caro por tudo isso aí, ó, que vocês estão fazendo, tá? Então, essa aqui é a informação que eu trouxe, que o Flamengo cagou, se acovardou de medo dos racistas da Conmebol Libertadores. E o jogador que eu estou falando, minha gente, é o jogador do Palmeiras, né? Eu acho que é Luigi o nome dele, jogador do Sub-20, que exatamente foi, como é que se diz, chamado de macaco no jogo que ele fez jogando lá fora pela Libertadores Sub-20. Então, galera, é isso aí. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Um pouco ainda com a garganta rouca pra caramba, meio adoentado, mas estamos juntos. Qualquer hora dessa a gente volta para falar do Vasco da Gama. Não esqueça de dar seu like e siga a gente nas redes sociais aí do canal Alô Vasco da Gama. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Aquele abraço, até a próxima e fui! Foi o fim de uma era das trevas no Vasco da Gama. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.